Vamos falar agora sobre equação da circunferência. Sempre que a gente está trabalhando com algo na matemática, a gente precisa de uma definição. E como que a gente define uma circunferência na matemática? O que eu vou dar aqui para vocês é uma definiçãozinha bem simples. Então, a circunferência é um conjunto de pontos equidistantes de um ponto fixo que é o centro dela. Vamos partir a partir da definição. Então, um ponto fixo, e esse ponto fixo, a partir desse ponto fixo, eu vou gerar diversos outros, mas que são equidistantes desse ponto fixo que eu gerei, tá? Vou usar essa ferramenta aqui para a gente poder... Vou tentar aqui fazer um círculo, vamos ver se ele vai fazer, mas círculo ficou horrível. Ele tentou ajeitar, vamos dar uma melhoradinha aqui. Beleza? Então, a gente tem um ponto no centro e a gente criou diversos outros pontos equidistantes até formar essa circunferência, tá? Vamos fingir aqui que a gente fez isso. Essa origem eu chamo de O e, sei lá, pode ter... Ainda vamos trabalhar com coordenadas já. Mas aqui, ó, essa distância eu chamo de R. R igual a raio. Beleza? E aqui eu posso dar nome para esses pontos. Posso chamar de A, B, C. E eu tenho aqui, então, que o comprimento de OA é igual ao comprimento de OB, que é igual ao comprimento de OC, que é igual a R, tá bom? São sempre iguais. Se eu tiver um outro segmentozinho aqui, tipo, sei lá, qualquer outro, um ponto D, que pertence aqui à circunferência, vai ser igual a R também, o D. É tudo igual. Mas imagina assim, que a gente tem um plano cartesiano. Imagina que essa circunferência, vou aproveitar esse desenho e fazer o nosso plano cartesiano. E imagina que essa origem está aqui definida no ponto A e no ponto B, tá? Então, esse daqui é o ponto O de coordenadas A e B. E aí, galera, o ponto A, eu vou dizer que tem coordenadas X e Y. Não me importa quais são essas coordenadas, tá? Ponto A eu vou chamar de X e Y. O que eu estou buscando aqui é uma equação da circunferência. E perceba que se eu obter a distância entre o ponto O e A, ou ponto O e B, ou ponto O e C, não importa quais sejam, por isso que eu peguei coordenadas aleatórias aqui, X e Y, sem nenhum valor, assim como o ponto O também tem coordenadas aleatórias, A e B, não importa. Se a gente obtém essa distância, se a gente obtém uma equação que dá essa distância, a gente consegue obter todos esses conjuntos de pontos aqui. Por isso que é chamada de equação da circunferência. A gente viu em aulas anteriores que a equação da circunferência, de uma forma geral, a gente pode colocar assim, ó, a distância entre o A será o quê? Será a raiz y2 menos y1 mais isso ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado. E aí, se vocês tiverem um pouco de dificuldade em identificar, a gente pode colocar aqui, ó, x1, y1, x2, y2. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, x1 é igual a y1 é igual a b. Depois a gente tem x2 igual a x e y2 igual a y, certo? Vamos adicionar isso na nossa fórmula. Então, distância entre OA a gente chama de R, certo? Que é o valor do raio. Isso vai ser igual a quê? Raiz de quê? y2, que é o valor de y, menos o quê? y1, que é o valor de b, ao quadrado, mais x2. x2 é o valor de x, menos x1. x1 é o valor de a, ao quadrado, tá bom? Às vezes, você pode ver essa equação de uma forma diferente, ó. Você pode ver como r ao quadrado. No caso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou elevando ao quadrado ambos os lados. O que acontece? Esse cancela com esse e eu fico com r ao quadrado, tá? Aí, o que acontece? A soma, ela é comutativa. Significa que eu posso trocar parcelas. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5, não é?
Mas se eu fizer 3 mais 2, também é igual a 5. Então, comutar significa trocar de lugar e o resultado não é alterado. Então, o que acontece? Às vezes você pode ver como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Dessa forma, chamada de equação da circunferência para um ponto aleatório no plano cartesiano. Agora, presta atenção. Se você faz a menos x, aí sim tem diferença, tá? Porque a subtração, ela não é comutativa. Por exemplo, se eu faço 7 menos 2, isso daqui dá quanto? 7 menos 2 dá 5. E se eu faço 2 menos 7? Se eu faço 2 menos 7, isso dá menos 5. Entenderam? O resultado é diferente. Então, a adição é comutativa e a subtração não é comutativa. Certo? Essa é a equação da circunferência para um ponto qualquer. Tipo, sei lá, você pegou um ponto no plano e ele falou, olha, encontra para mim a equação da circunferência nesse ponto, nesses dois pontos no caso, né, que é o ponto aqui como origem e, sei lá, um ponto qualquer aí no plano. Ele dá o valor de R. Assim, depende, galera. Ó, como a gente está trabalhando 3 valores, às vezes você vai obter o valor de R e vai obter um ponto e ele fala, me dá a equação da circunferência. Às vezes ele dá o valor dos 2 pontos e fala, tem a equação da circunferência. Enfim, aí a gente vê mais disso nos exercícios. Agora, outra coisa interessante é quando a circunferência ela está na origem do plano cartesiano. Então, vamos ver aqui. Então, a circunferência na origem do plano cartesiano. Como que vai ficar isso, pessoal? A gente vai ter um plano cartesiano. Então, esse é o nosso plano cartesiano e a circunferência está mais ou menos aí no meio. Então, a origem desse plano cartesiano, essa é a origem. Tem coordenadas 0, 0, certo? E aí, galera, se uma das coordenadas é 0, 0, e aqui o ponto, sei lá, tem coordenadas x e y, qualquer outro ponto aí da circunferência tem coordenadas x e y, vou chamar de ponto A. Esse ponto A, o que a gente vai fazer aqui é colocar isso na equação da circunferência, olha só. Vou copiar aqui a equação da circunferência. Beleza, essa é a equação da circunferência para um ponto qualquer da reta. Mas esse daqui é um caso particular em que o centro da circunferência está na origem. Nesse caso, como que vai ficar a equação da circunferência? Bom, já que a origem é 0, então a gente vai ter 0 e 0. E aí, nesse caso, r ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo? E essa é a equação da circunferência quando a circunferência está no centro do plano cartesiano, na origem do plano cartesiano, tá? E aí, a outra equação da circunferência é para quando ela está. Vamos colocar aqui de uma outra cor. E é isso, pessoal. A gente tem a equação da circunferência para um ponto qualquer do plano e uma equação da circunferência com origem no centro do plano cartesiano. Bem legal, né? Não esqueçam de se inscrever e compartilhar essa aula aí nas redes sociais de vocês, com seus coleguinhas.